Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje para vos falar de um tema que me surgiu recentemente quando revi o Tubarão, o filme Tubarão do Steven Spielberg. Como sabem, a história do Tubarão é um filme que conta a história de um tubarão que anda a assolar uma praia de uma zona turística dos Estados Unidos, uma zona turística ficcional chamada Amity quer dizer amizade, e surge naquelas águas repentinamente este Leviatã terrível, monstruoso, tubarão, que começa a assassinar, enfim, os banhistas que vão a essa praia. A história conta-nos também, segue também o percurso da personagem principal, que é um polícia de Nova Iorque que, farto do crime, das taxas de homicídio, da violência dessa cidade, decidiu ir para essa zona turística, essa cidade de Amity, portanto deixar Nova Iorque e ir para Amity, simplesmente porque achava que ia ter uma vida mais facilitada e vive ao pé da praia, que eu acho que é sempre uma ideia inteligente, e julgava ele que, enfim, ia fazer estando a trabalhar, teria ali uma espécie de pré-reforma, porque as complicações naturalmente não seriam as mesmas. Enganou-se, como nós sabemos, o filme conta esta história de um tubarão que anda a vaguear pelas praias de Amity a matar os banhistas incautos, e uma espécie de, ele não é detetive, mas é um guarda, é um segurança, é a autoridade policial local, digamos assim, naquela região, não consegue fazer frente. Ele percebe logo que tem que fechar as praias. Tem que fechar as praias porque anda um tubarão à solta, depois mais tarde vão na caça ao tubarão e... enfim, quem não viu o filme, eu não vou dizer o que é que se passa, ele e mais outras personagens vão caçar o tubarão, ou vão tentar caçar o tubarão, mas numa fase muito inicial, quando não sabia exatamente o que é que se passava, ele recomendou às autoridades da cidade que fechassem as praias. Fechemos as praias porque isto realmente é perigoso e temos aqui uma ameaça real. Simplesmente, como era uma comunidade que vivia do turismo, as autoridades políticas locais acharam por bem fingir que nada se passava e na primeira morte que aconteceu, mudar o relatório que esse segurança percebeu logo, essa polícia, essa autoridade policial percebeu logo que era um ataque de tubarão, mudar para acidente de barco. A rapariga assassinada, morta, a sua morte teria sido causada por um acidente de barco e não pelo ataque de tubarão. Ele relutantemente acede a esse pedido, com o argumento que é uma cidade turística e se começar a circular a ideia de que há tubarões, eles vão perder imenso dinheiro. Portanto, ele cede à pressão das autoridades, até que há outro ataque e há outra vítima, e morre um rapaz, e a mãe do rapaz depois dá-lhe um estalo na cara e diz que o senhor sabia perfeitamente que isto era um ataque de tubarão, mas mudou o relatório, disse que foi uma hélice de um barco, um acidente, e o meu filho morreu por causa disso. O senhor devia ter fechado as águas, porque está aqui mesmo um problema, não é uma questão de percepções. Ora bom, esta ideia de que há um tubarão nas águas começa-se a espalhar, e no cartaz da cidade, no cartaz publicitário da cidade, que é uma pintura de uma rapariga a banhar-se nas praias, alguém, presumivelmente uns jovens, desenharam uma barbatana e fizeram uma legenda que diz: isto está infestado de tubarões, ou socorro tubarão, qualquer coisa nesses termos. Quer dizer, fizeram lá uma espécie de uns grafiteiros a passar a mensagem que estava suprimida pelas autoridades. E há uma cena que eu achei muito interessante, é por isso que eu estou a fazer este vídeo. Esse tal polícia ou segurança da Guarda Marítima vê esse cartaz e, juntamente com eles, estão as autoridades políticas que lhe disseram para silenciar a verdadeira causa dos homicídios, das mortes, não são homicídios, não é? Mas das mortes, para silenciar a causa das mortes e para escrever no relatório que tinham sido acidentes. Quando as autoridades políticas veem aquele cartaz, viram-se para este indivíduo que representa, enfim, a parte policial, e dizem: já viu estes vândalos que estão para aqui a dizer que há tubarões, a fazer uma barbatana e a pôr uma legenda na moça a dizer, na qual se diz que houve ataques de tubarões? Você tem uma responsabilidade, você vai prender estes tipos e eles não podem andar a espalhar estas informações falsas. Portanto, a sua responsabilidade enquanto
agente da autoridade é perseguir estes indivíduos que andam a dizer estas coisas falsas. Bom, eu penso que toda a gente, por esta altura, já compreendeu porque é que eu estou a fazer este vídeo e qual é a mensagem deste vídeo. Larry, we have to close the beaches. Brody, sick vandalism. That is a deliberate mutilation of a public service message. Now, I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns. É impressionante como, por vezes, em obras de arte que parecem não ter nada a ver com os temas da atualidade, nós temos estes vislumbres de, enfim, de lucidez, ou às vezes parece quase que é uma adivinhação futura. Porquê? Porque estas situações são bastante recorrentes de uma forma ou de outra. Isto tem obviamente a ver com aquilo que se passa nas modernas sociedades ocidentais, mas em particular na Europa, com os problemas reais que existem da criminalidade associada à imigração, por exemplo, e acerca da qual não se pode falar. Não se pode falar porque as pessoas que falam disso são ou xenófobas, ou preconceituosas, ou de extrema-direita, ou anti-imigração, e portanto nós temos que fazer aqui é matar o mensageiro. Não é? Da mesma maneira que as autoridades dessa cidade, amity, amizade, não é? Até o título é meio irónico, está tudo em harmonia, está tudo perfeito, está tudo bem no melhor dos mundos possíveis, não é? Isto é uma citação do Cândido, do Voltaire. Não querem que se saiba os factos. Da mesmo modo, aqui nas nossas sociedades é precisamente isto que se passa. Se alguém verbalizar a óbvia correlação que existe entre, por exemplo, o islamismo, quer dizer, a versão mais radical da religião muçulmana, e a ocorrência, por exemplo, de ataques, de criminalidade violenta, de vários tipos de incidências criminais, as pessoas gritam logo islamofobia. É melhor mandar calar essas pessoas que andam a dizer essas coisas, porque aqui está tudo ótimo, não se passa nada, não é? O problema é que existe mesmo um tubarão. O problema é que existe mesmo um problema com a imigração. E não é mandando calar as pessoas, não é agora coberto destas designações neocensórias de fake news, ou discurso de ódio, ou discurso xenófobo, ou de extrema-direita, que nós vamos conseguir calar o povo. Não conseguimos calar o povo. Porquê? Porque há uma coisa chamada os factos, a realidade. As águas tinham mesmo tubarões. E nós temos os nossos próprios tubarões metafóricos que não vão desaparecer se nós deixarmos de falar neles. O ponto é este, quer dizer, há uma coisa chamada realidade, há os factos, há a observação empírica daquilo que realmente se passa, e podem tentar mandar calar as pessoas, sempre ao abrigo da defesa das liberdades e dos direitos e das garantias e da democracia, mas quando na verdade estão a fazer atos de censura, isto são atos de censura, não é? Essas propostas que se vê na Comissão Europeia de proibir o chamado discurso de ódio. Ora bom, discurso de ódio é um conceito aberto, quer dizer, é um conceito indeterminado. Cabe lá aquilo que se quiser. O discurso de ódio pode simplesmente inserir na categoria de alguém que discorda da Comissão Europeia, que tem críticas legítimas e racionais e um discurso político diferente e deverá ser censurado por isso? Obviamente que não é? A não ser que vocês não acreditem na democracia. Mas estes conceitos indeterminados, discurso de ódio, islamofobia, quer dizer, isto são tentativas neocensórias de calar as pessoas, de fazer com que as pessoas não possam transmitir os seus pensamentos, as suas ideias, as suas reflexões baseadas na experiência e na observação, muitas vezes diretas. Basta vocês irem às grandes cidades, quer dizer, principalmente aqui mais na margem sul, não é? No sul do país, Lisboa, a Costa Vicentina, olhem, vão a Vila Nova de Mil Flores, vão ver o que se passa por lá, não é? Os subúrbios da Grande Lisboa, obviamente o Martim Muniz e o Bem Formoso, isso nem se fala. Quer dizer estas coisas não é propagar estereótipos ou alimentar discursos de ódio ou violência. Não, é simplesmente dizer há um tubarão na água. E o que nós verificamos que as autoridades e o poder político e muitas vezes os jornalistas, eu diria mesmo principalmente os jornalistas, fazem é esta velha tática de matar o mensageiro, tentar calar as pessoas que observam e referem os factos,
e, no fundo, fazer estes rótulos de islamofobia e discursos de ódio e todas estas coisas. Quer dizer, é arranjar um problema secundário, centrarem-se no problema secundário e não verem que o problema primário é aquele que as pessoas referem, não é? Isto é muito evidente em Inglaterra. Se vocês tiverem atenção ou encorajo-os a procurar na internet, há imensos casos de pessoas que postam comentários deste género, ou vídeos deste género, ou simplesmente imagens do telemóvel com acidentes que ocorrem com os imigrantes nas ruas, e depois têm tido problemas sérios com as autoridades ao abrigo destas novas designações neodemocráticas, que na verdade são neocensórias de discursos de ódio, islamofobia, enfim, de extrema-direita, enfim, esses chavões, essas etiquetas que as pessoas colocam para censurar, para envergonhar as pessoas que dizem esse discurso, quando as pessoas têm do seu lado, bem, eu diria a verdade, quer dizer, a observação empírica e factual das coisas que se passam. Há uma peça do grande dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, que é exatamente sobre estas coisas, do final do século XIX, chamada Um Inimigo do Povo. É uma peça, até o título é bastante irónico, não é? Que é muito parecido com esta história do tubarão e, enfim, com aquilo que nós estamos a assistir nas nossas sociedades. Trata-se de uma comunidade rural da Noruega, que é conhecida pelas suas águas termais, e simplesmente essas águas estão envenenadas, têm lá uma composição química que é prejudicial à saúde, e um dos médicos mandados pela capital para investigar a causa das doenças súbitas naquela comunidade afirma expressamente que o problema é das águas termais, mas como a região é conhecida pelas águas termais, engarrafam aquilo e vendem, as pessoas vão lá para as termas para se tratarem, na verdade ficam pior, eles não querem que o médico, enfim, exponha essa verdade, escreva o seu relatório, porque, novamente, é muito mais fácil matar um mensageiro, lidar com os problemas secundários, que nem sequer são problemas, né? É a afirmação dos factos, do que com a causa primária. Isso é que é difícil. O que é difícil é pôr as nossas sociedades em ordem, arrumar aqui a casa e, enfim, não permitir que, para além de todos os problemas que nós já temos, agora tenhamos que importar problemas e situações que, em primeiro lugar, não têm nada a ver connosco e, em segundo lugar, nós não precisamos disso e não as queremos cá, não queremos cá esses problemas. Não é? As pessoas têm que ter a coragem de exprimir, falar, dizer aquilo que é o fruto das suas observações e da sua, não só dos factos empíricos, mas da articulação racional desses factos, quer dizer, da nossa expressão daquilo que nós vemos. Quer dizer, se nós não pudermos dizer aquilo que nós vemos, que liberdade é esta? Que democracia é esta? Não é? Lembrem-se do 1984 do George Orwell. Liberdade é liberdade para dizer que o amarelo é o amarelo e o verde é verde. Eles podem todos querer que nós digamos aquilo que nós não vemos. Que nós digamos que o verde é amarelo, ou que o alto é baixo, ou que o branco é negro, ou que a imigração é toda ela perfeitamente pacífica e não representa, particularmente a imigração muçulmana, e que não representa uma ameaça ao modo de vida ocidental. Eles podem todos dizer isto, eles podem todos distorcer a realidade com palavras. O que eles não podem fazer é impedir que nós exprimamos aquilo que realmente vemos. Porque, e isto eu penso que toda a gente concordará, a mentira pode até ter uma vida longa, mas nunca, nunca, nunca jamais poderá sobrepor-se à verdade. Obrigado a todos. Até à próxima.